Queremos saudar a todos que nos acompanham nesse momento de culto, nessa forma, novamente, somente online. Mas nós não podemos esquecer, que nós precisamos continuar buscando a Deus, independente da situação, adorar e louvar o seu nome. E nós queremos começar esse tempo de louvor com um louvor que nos faz bem pensar na situação atual, diante da pandemia, do coronavírus. Quem pode nos livrar, a não ser Deus, o Senhor, que é poderoso para nos guardar. Nós queremos cantar esse louvor, sabendo e confiando que Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando da humanidade. Deus está cuidando especialmente dos seus filhos, daqueles que buscam, que confiam nele e estão depositando a sua confiança nesse tempo de dificuldade, mas confiando em Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Cante conosco, reflita nessa palavra. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Olá, amados. É bom estar junto com vocês neste momento em que nós queremos buscar a Deus, nós queremos adorar a Deus, nós queremos reconhecer que Ele é o bem mais importante que podemos ter, que Ele é a certeza da nossa salvação, que Ele é a razão da nossa esperança. Estamos assim com o culto online, não podemos estar presencialmente, obedecendo as regras que são colocadas a partir desse momento de pandemia, aqui no Rio Grande do Sul, com um momento ainda mais delicado que estamos passando,
Então, em obediência às autoridades que estão sobre nós também aqui, né, neste mundo, nós estamos realizando este culto desta forma, mas ao mesmo tempo, contente porque temos este recurso de chegar a você e de fazer com que a palavra do Senhor também chegue a você, o louvor chegue a você, através daquilo que Deus tem feito na nossa vida e tem feito através da nossa vida. Onde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você. Esteja sobre as tuas dificuldades, os teus lamentos, os teus medos, as tuas dúvidas, mas também esteja sobre as tuas alegrias, aqueles momentos em que você tem se sentido satisfeito pela fidelidade, pelo cuidado de Deus com a tua vida, com a tua casa, com o teu trabalho e tudo aquilo que cerca o que você tem buscado, o que você tem encontrado. Nós fazemos esse momento em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Por isso quero trazer a palavra do Salmo, o Salmo 100, os versículos 2 e 3, que dizem assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Que palavra querida do salmista para nós, que desafio, que convite maravilhoso nós temos quando somos chamados a servir ao Senhor, que do hebraico vem da palavra yabad, que quer dizer trabalhar, ser servo, ser serva, com alegria, com espontaneidade, apresentando-se a Deus com cântico, com o louvor presente no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que essa seja a tua, a minha, a nossa disposição. Não só quando as coisas vão bem, mas também quando elas não funcionam do jeito que nós queremos. Como esse momento que nós estamos passando, que a gente possa estar alegre na presença do Senhor, sabendo que Ele sabe todas as coisas, que Ele tem propósito sobre todas as coisas, e que nada acontece sem que seja determinação dEle. Você crê nisso? Você tem confiado nisso? Eu quero te convidar, a partir dessa palavra, a crer nisso, a confiar nisso e ter certeza de que Deus está cuidando de ti, que Deus está cuidando de mim, que Deus está cuidando de nós, especialmente quando nós nos entregamos nas suas mãos. Por isso eu quero convidá-lo para termos um momento de oração. Nosso Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Pelo privilégio, Senhor, de podermos chegar a Ti. Mesmo pecadores que somos. Mesmo, Senhor, desobedientes que somos diante da Tua palavra e daquilo que o Senhor tem colocado para nós em muitos e muitos momentos. Muito obrigado porque mesmo assim, o Senhor nos recebe por sua graça, por sua misericórdia e por sua justiça, Senhor, através de Cristo Jesus. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos vida nova e agradável a Ti, Senhor, todos os dias, na medida em que Jesus é o Senhor e o Salvador na nossa existência. Vem, Senhor, sobre nós, abençoa esse momento em que nós queremos continuar ouvindo e participando deste louvor a Ti, desse momento em que nós queremos continuar ouvindo da Tua palavra, Senhor. Vem e nos abençoa, Senhor. Mostra a Tua direção, mostra, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Por isso nós queremos continuar louvando a este grande Deus.
lembrando o versículo 3 desse Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Nunca esqueça que a tua vida foi criada por Deus, foi Ele que te fez e você é dele. Então mesmo diante das dificuldades, não esqueça que você tem um Pai, um Criador, um Deus que está acima de tudo e que se alegra de ouvir o teu louvor, a tua oração, ter comunhão contigo. Busque a Deus e adore Ele. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. No texto que nós vamos ouvir daqui a pouquinho,
É um episódio da vida de Jesus. Você vai ver que logo após esse episódio que nós vamos ouvir, não vou dizer qual é agora, Jesus diz ali no versículo 15 de João 6, Jesus retirou-se sozinho para o monte. Jesus costumava fazer sempre isso, de ter uma comunhão com Deus. E é isso que a gente está sendo desafiado nesse tempo de pandemia, de isolamento, ter mais comunhão com Deus, de coração, buscar a Deus. Essa música nos ajuda a lembrar, nos desafia a termos tempo de oração com Deus e comunhão com Ele. Como é bom a gente poder escutar e ao mesmo tempo cantar letras preciosas que revelam o cuidado e a presença de Deus na nossa vida. Que isso seja constante, que isso seja todo dia, que isso seja em todas as situações da tua e da minha vida na presença de Deus. Eu quero convidá-los para abrirmos na nossa Bíblia ou no nosso aplicativo a palavra do Evangelho de João, o capítulo 6, os versículos 1 até 13. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1
até 13. A palavra do Senhor que diz: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus 12 discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia ali muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles, em obediência, os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Vamos orar? Deus amado, estamos diante da Tua palavra, que é preciosa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é palavra santa, Senhor, porque vem de Ti. Dá-nos agora, Senhor, entendimento para esta palavra e especialmente o desejo de colocá-la em prática na nossa vida, na Tua presença e como bom testemunho às pessoas que estão ao nosso redor. Coloca sobre cada um de nós, neste momento, a presença do Teu Espírito Santo. Amém. Entrega o que tens e a obra de Deus acontecerá. Entrega o que tens e a obra de Deus acontecerá. Esta é a temática, amados, da pregação neste momento. Foi o que aconteceu com um personagem do relato que acabamos de ler. Um personagem que talvez ignoramos quando meditamos no milagre realizado por Jesus. Mesmo que saibamos que Jesus, em seu infinito poder, poderia ter feito outra coisa, foram os pães e os peixes nas mãos daquele rapaz que fizeram acontecer a glória de Deus. Não esqueça isso. Foram os pães e os peixes nas mãos daquele rapaz que fizeram acontecer a glória de Deus. Mas para que isso fosse assim, para que isso acontecesse dessa forma, aquele rapaz precisava estar no lugar em que ele estava, com os recursos necessários que ele tinha.
Eu fico pensando, aquele rapaz com 5 pães e os seus 2 peixes estava ali, no momento certo, na hora certa. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Medite um pouco sobre isso. Quando nós cremos que nada acontece por acaso, nada é coincidência, mas tudo está debaixo do propósito de Deus, pensar isso, meditar nisso, é coisa grande, é coisa extraordinária para a nossa vida. Pode parecer pouco, mas aquele rapaz tinha nas mãos o suficiente para que Jesus tornasse muito. Até parece um paradoxo, né? Aquilo que parece pouco, que pareceu pouco, inclusive para os discípulos, tornou-se o suficiente, tornou-se muito nas mãos de Jesus. Aí está a dica, inclusive para nós, estar no lugar certo e no momento certo, e tendo nas mãos aquilo que temos. Mesmo com o pouco que temos, mas que quando colocado à disposição de Deus, pode ser transformado em muito, em solução para muito, em comida para muitos, em possibilidade de bênção na vida de muitos. Lembram-se da viúva pobre e das suas 2 únicas moedas colocadas no ofertório? Era o que ela tinha, diz a palavra de Deus. Segundo Jesus, aquela mulher que até hoje se torna famosa entre nós, deu mais do que os demais que deram do que lhe sobrava. Lembram-se também de Pedro, quando ele sai, ou melhor, quando eles estão entrando no templo, eles encontram uma pessoa aleijada, uma pessoa com problemas no seu corpo. E o que ele diz? Ouro e prata não tenho, mas o que tenho, isso te dou. No nome de Cristo Jesus, ergue-te e anda. O exemplo, amado, desse rapaz mostra que quando estamos debaixo dos planos de Deus, mesmo o pouco pode ser suficiente para o muito, para uma multidão, para aquilo que está além da nossa matemática, além da nossa conta. Lembro-me da história de um menino que, para salvar a vida de uma menina, literalmente ele deu daquilo que ele dispunha naquele momento, o seu sangue. O sangue do seu corpo era tudo o que ele podia fazer. E diz o relato que mesmo que aquele menino estivesse com medo de morrer pelo sangue que ele estava dando, ele não se negou a ajudar aquela menina que estava precisando com o que ele tinha e com aquilo que ele sabia seria útil para a continuidade da vida dela. O que havia acontecido? Foi algo lá no ano de 1960, no auge da guerra do Vietnã, um orfanato localizado numa aldeia administrada por missionários foi atingido por um bombardeio. Dezenas de crianças morreram na hora e muitas outras ficaram feridas. Entre essas feridas estava esta menina que corria risco de morte. Outro exemplo, bem mais próximo de nós, que foi manchete do jornal Cidades, em 13 de janeiro deste ano. O menino de 7 anos doa economias ao hospital de Carlos Barbosa. A mãe desse menino conta que um dia, ao chegar em casa, ela viu sobre a mesa uma lata com algumas moedas dentro. O filho então contou que ganhou um cofrinho na escola
e que a professora disse que eles poderiam fazer o que quisessem com o valor que juntassem. O filho, diz a mãe, sem muito pensar, sem muito questionamento, escolheu doar o seu dinheiro para o hospital que ele, por alguma razão, por algum caminho, ficou sabendo, estava precisando urgentemente de doações. No reino de Deus, amados, não é diferente. Na caminhada com o Senhor não é diferente. Na igreja do Senhor não é diferente. Na experiência com o Senhor não é diferente. Somos lembrados pela palavra do Senhor que, como corpo de Cristo, cada um de nós tem a sua tarefa. Como membros de um mesmo corpo, palavra que nós encontramos em 1 Coríntios 12, 27. Por isso, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, pergunta o apóstolo Paulo, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, diz o apóstolo ensinando aquela igreja, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, o apóstolo diz, há muitos membros, mas um só corpo. Pega a sua Bíblia, abra lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 15 a 20, e você vai ter essa palavra testemunhada diante da tua própria vida, diante da tua própria situação, como um desafio, não só para mim, mas um desafio para ti, um desafio que você pode lançar para aquele que está ao teu redor, para aquele que tem buscado viver esta fé, para aquele que tem buscado viver comprometido com o Senhor, com o reino de Deus, que extrapola a nossa própria vontade, ou quem sabe até as nossas próprias reflexões, que muitas vezes são tão egoístas, são tão individualistas. Portanto, meus queridos, mantenham-se firmes, diz o apóstolo Paulo, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão, não será perda de tempo. A dedicação de vocês será importante, será necessária. Paulo escreve isto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Ou seja, Deus quer, Deus pode nos usar com aquilo que temos, do jeito que somos e com aquilo que nós dispomos. Os pães e também os peixes nas mãos daquele rapaz podem ser os dons, as capacidades na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Por isso, eu pergunto, será que temos estado presente no lugar certo, na hora certa, como aquele rapaz estava naquele momento, e foi importante também por causa disso? Foi necessário também por causa disso? Será que nós temos colocado à disposição do Senhor aquilo que temos em nossas mãos? Mesmo que pareça pouco, como pareceu pouco aos discípulos, como pareceu pouco, quem sabe, aqueles que viram a cena, que perceberam o acontecimento naquele momento. Uma grande verdade. Deus pode nos usar para manifestar a sua glória, como usou
os pães e os peixes daquele rapaz, que tão grande foi a glória do Senhor, que 12 cestos ainda foram recolhidos daquilo que sobrou. Pedro diz: cada um exerça, cada um pratique o dom, a capacidade, o recurso que recebeu do Senhor para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou seja, na multiplicidade das formas, das possibilidades que nós temos diante de nós. Palavra que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Eu já tive a tristeza, a infelicidade de ouvir pessoas, inclusive pessoas na nossa caminhada de fé, dizerem: o que eu tenho, ou o que eu sei é muito pouco para servir a Deus. Outros, aquele outro ou aquela outra sabe falar melhor do que eu, sabe fazer melhor do que eu, ou tem melhores condições do que eu. Meu amado, minha amada, aquele rapaz tinha somente 5 pães e 2 peixes. E Jesus fez dele um personagem para a história. E sabe por que podemos afirmar isso? Porque hoje, há muitos e muitos anos depois, nós estamos comentando sobre este rapaz, sobre este personagem tão importante como os demais desse relato, que fez parte de algo extraordinário na vida de pessoas, que não foi só uma alimentação de um meio-dia, mas foi a certeza de que quando nós estamos na presença de Deus, fatos extraordinários, fatos poderosos poderão acontecer na nossa vida o tempo todo, em todos os momentos, seja no meio-dia, seja à tarde, seja à noite, seja de manhã, seja na madrugada. Porque o Senhor, Ele é querido, Ele é generoso, Ele cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias, tanto do nosso corpo físico, como também da nossa alma, do nosso coração. A viúva só tinha 2 moedas, nada mais, nada menos que isso. Mas ela ficou para a história, porque em vez de ficar com pena de si mesma, ou ficar se comparando com aqueles que tinham mais, o que ela fez? Ela pegou e tomou atitude, colocou no ofertório aquilo que era sinal da sua gratidão a esse Deus que com certeza ela buscava. Pedro e João não tinham ouro, nem prata, mas a fé que eles tinham no Senhor curou aquele homem que tanto estava precisando dessa misericórdia naquele momento. Meu querido, minha querida, mesmo o pouco que você tem, quando colocado à disposição de Deus, pode ser transformado em muito pela graça e o poder do Senhor. Nossa tarefa, muitas e muitas vezes, é estar próximo de Jesus, como aquele rapaz estava. Não perder a oportunidade. Se aquele rapaz não estivesse ali, não teria participado deste momento extraordinário. Teria perdido uma grande chance, teria perdido uma grande oportunidade que, quem sabe, muitas e muitas vezes nós estamos perdendo, quem sabe correndo o risco de perder quando ficamos olhando muito mais para nós mesmos, muito mais para as nossas limitações, muito mais para as nossas incapacidades do que para aquilo que o Senhor tem disponibilizado a nós e pode ser instrumento da sua presença e da sua bênção na vida de pessoas que estão precisando, na vida da igreja do Senhor que está precisando, na caminhada do reino de Deus, que é muito maior do que nós imaginamos. Deus pode nos usar
para ajudar outras pessoas, como usou o rapaz com os seus pães e peixes para alimentar aquela multidão. Leve a sério a palavra do Senhor. Medite nessa palavra. Procure descobrir nela os detalhes que estão também nos seus bastidores, no seu entorno, naquilo que também nos serve como exemplo. Claro que sim, quando nós olhamos para essa palavra, os nossos olhos irão para o milagre de Jesus, um milagre extraordinário. É grande verdade isso, faz parte de nós. Mas eu quero arriscar e quero convidar você a olhar também para esse rapaz e se colocar no lugar dele, se colocar na direção dele e se perguntar: será que eu tenho disponibilizado ao Senhor? Será que eu tenho dado oportunidade para que o Senhor use aquilo que Ele mesmo tem colocado à disposição na minha vida, na caminhada de fé, enquanto cristão, enquanto pessoa que crê, enquanto membro desse corpo chamado igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus? Pense nisso, medite nisso, ore por isso e te disponha, porque nas mãos do Senhor o pouco pode se transformar em muito. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Esta palavra que nos desafia, Senhor, a olhar os detalhes desse relato. A perceber, Senhor, coisas extraordinárias que o Senhor tem feito na nossa vida e tem feito a partir da nossa vida, que o Senhor quer continuar fazendo na nossa vida e quer continuar fazendo através da nossa vida. Por isso, Senhor, nós queremos colocar os nossos pães, os nossos peixes à Tua disposição. Ou seja, Senhor, queremos colocar os nossos dons, as nossas capacidades, o nosso coração, Senhor, que deseja Te servir à Tua disposição. E queremos, Senhor, clamar a partir desse exemplo: usa-nos, Senhor. Usa-nos na direção de pessoas que estão precisando, de pessoas que estão desejando, Senhor, a Tua presença na vida delas. Pessoas que estão carecendo da salvação, Senhor, que somente podemos encontrar através de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu
Eu te dou graças. A palavra de Deus nos desafia a isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Palavra do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dai graças nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Dar graças, inclusive, no meio dessa pandemia. Quem é que, humanamente falando, considera isso algo normal? Claro que não. Mas pela fé, nós somos convidados, nós somos desafiados, não por nossa causa, não por nossa competência, mas pelo cuidado fiel do Senhor sobre nós. Por isso, seja o que for que você está enfrentando, pela fé que você tem nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que foi capaz de transformar 5 pães e 2 peixinhos em comida para a multidão, inclusive com sobra. Para você, eu quero dizer, dê graças ao Senhor, agradeça a Ele pelas bênçãos recebidas, agradeça a Ele pelas provações que você tem se defrontado e creia que o Senhor tem grande obra a fazer na tua vida, seja aqui, seja na eternidade. Por isso, quero convidá-la para curvar a tua cabeça diante do Senhor neste momento e queremos orar. Deus amado, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que temos passado, Senhor, aquilo que temos enfrentado, aquilo que tem nos animado, aquilo que tem nos desanimado, aquilo que tem trazido satisfação ao nosso coração, mas também aquilo que tem trazido frustração, Senhor, medo, dúvida. Tudo isso, Senhor, nós queremos trazer a Ti neste momento, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. E a Tua palavra diz, como desafio a nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim queremos fazer, Senhor, mesmo que humanamente não nos seja fácil isso, não seja uma tarefa fácil, Senhor, nós queremos aprender a depender de Ti, a confiar em Ti e ter certeza que nada acontecerá conosco sem que seja Teu propósito, sem que seja a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós queremos trazer a Tua presença às pessoas enfermas entre nós, ao redor de nós. Inclusive, Senhor, e de uma forma especial, aquelas que têm tido enfermidade já há bastante tempo, onde têm passado os dias, as semanas, os meses, e a enfermidade, Senhor, tem persistido. Que sobre essas pessoas o Senhor possa produzir salvação, cura, que o Senhor possa produzir ânimo, desejo de continuar caminhando à frente, de não desistir, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de todos, mas cuida ainda mais dos seus queridos, dos seus amados. Trazemos também a Tua presença, Senhor, aqueles que estão enlutados, aqueles que sentem a falta, Senhor, de um ente querido no seu meio. Ó Pai, lembra a esses da palavra que afirma que o Senhor é a ressurreição e a vida. E mesmo que nós morramos, nós viveremos e viveremos eternamente. Pai amado, trazemos a Tua presença também aqueles que estão desempregados, ou correndo risco, Senhor, no seu emprego. Ó Pai, cuida desses. Existem pessoas entre nós que não conseguem desempenhar o seu trabalho desde que essa pandemia se instalou ao nosso redor. Senhor, cuida desses queridos, dessas queridas. Coloca a Tua mão sobre eles, Senhor, e não deixe faltar aquilo que é necessário, Senhor, neste momento.
Nós queremos trazer, Senhor, a Tua presença, esse momento de pandemia, especialmente em lugares onde estamos, inclusive em bandeira preta, Senhor, ou estamos em situação de calamidade. Ó Pai, nós sabemos que muito disso tem sido consequência da nossa própria irresponsabilidade, do nosso próprio descuidado com tudo isso, Senhor. Ó Pai, dá a nós a consciência de que se nós estamos bem, nós precisamos cuidar também dos outros, que muitas vezes são mais frágeis do que nós. E assim termos, Senhor, respeito por aqueles que estão ao nosso redor, obedecendo, Senhor, as regras que estão sendo estabelecidas. Cuida de nós, Senhor. Abençoa a cada dia, a cada noite, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a sua paz. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e derrame sobre a tua vida a sua misericórdia. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. A todos, um bom dia ou uma boa noite, uma boa semana. Até a próxima vez. Tchau.